Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo e meditarmos alguns minutos na palavra do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixa aí preparado também o livro de 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9. Amém? O tema de hoje é um tema muito importante para mim e eu vou contar parte de um testemunho que eu vivi o ano passado e talvez um título que você possa achar um pouco estranho, mas você vai entender o porquê. O título e o tema de hoje é: Até quando você irá lamber as suas feridas? E você pode achar que talvez isso não tenha nenhum contexto com o Evangelho de Cristo, mas tem sim. O ano passado eu estava num momento muito conturbado espiritualmente, no sentido de feridas, de mágoa. E eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu não vou mais falar nada, não vou mais pregar, não quero cargos na igreja, não quero mais nada. Eu vou ficar sentada, com a boca fechada e não quero mais oportunidade. Falei isso para minha liderança, onde eu congrego, e eu estava triste, amargurada. E eu fiquei assim durante um tempo, chorei, desabafei com o Senhor, com o Espírito Santo, que é o meu melhor amigo. E o Senhor usou minha irmã e falou assim para mim: Até quando você vai ficar lambendo as suas feridas? Eu confesso a vocês, meus irmãos, que não era a resposta que eu imaginava, que eu esperava do Senhor. Eu imaginei que havia uma resposta que eu te entendo, eu te amo, eu tenho alguma coisa para fazer na tua vida. Eu imaginava essa resposta, mas é como se fosse uma flecha que ultrapassou assim a medula, a alma, o espírito. E eu passei um dia e uma noite sem conseguir dormir, pensando nesta palavra e falando com o Senhor, e eu cheguei a uma conclusão que realmente eu estava com dó da Vanessa. Eu estava questionando e às vezes nós transferimos problemas para Deus, como se o Senhor fosse responsável por tudo. E nós esquecemos que o homem e a mulher são falhos, que nós somos falhos. E quando nós lemos esta palavra, o apóstolo Paulo estava na cidade, ele estava falando ao povo de Corinto, ele estava na Macedônia escrevendo essa carta, ele tinha sido avisado por Tito que alguns problemas estavam acontecendo, que existiam falsos mestres e que Paulo estava sendo questionado, os ensinamentos de Paulo estavam sendo questionados. Assim como eu e você muitas vezes somos questionados também. E eu não digo nem pelas pessoas do mundo, mas dentro das nossas congregações, dentro do corpo de Cristo. E aí, às vezes nós nos abatemos. E o apóstolo Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele fala que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E depois dessa palavra eu entendi e eu falei: Senhor, eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamada. Não que eu não tivesse feito antes, mas eu queria parar. E eu estou aqui hoje falando com você, você está me ouvindo, e eu entendi que o homem e que a mulher
não podem me parar. Mas uma pessoa pode me parar, a Vanessa. Quando eu permito que a leve e a momentânea tribulação me paralisem. E quando a gente fala que é leve e momentânea, parece que a gente está desdenhando da dor do outro. E não é essa a intenção dessa palavra, pelo contrário. O que eu tô falando pra você é que o fato de você ficar, quando a gente fala de lamber as suas feridas, é ficar com dó de você mesmo. Então, caiu, levanta. Tá doendo? Passa mentiolate. Nem existe mais o mentiolate, aquele vermelho que queima, mas tá curado. Às vezes, irmãos, a gente só fica colocando band-aid. E o band-aid, sabe o que ele faz? Ele tampa o machucado, mas ele não cura. Às vezes a gente tem que tirar o band-aid e deixar ele exposto, para que o bálsamo do Espírito Santo, para que a cura que vem de Deus, do trono de Deus, possa cicatrizar. E, meus irmãos, crente não tem amnésia. Crente é curado e sarado. Eu tenho muitas marcas na minha vida e na minha alma, mas as marcas não doem mais. Elas são testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas eu não tenho amnésia. Eu sei exatamente como cada ferida foi adquirida, assim como a minha cesariana. Eu tenho 2 filhos e eu tenho 2 cesarianas. E eu sei exatamente como aconteceu, mas elas não doem. E aí, aquele momento tão difícil que é um parto, hoje só produz glória, só produz alegria. Às vezes meus filhos são desobedientes, mas só produz glória e alegria. E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso, que o homem exterior é contaminado, mas o interior não. Ele está falando do que? Da nossa natureza humana. Ele está falando da forma que nós nos corrompemos. Mas, meu irmão, eu não posso falar a intensidade da tua dor, porque é em você. Assim como você não pode falar, isso é frescura. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação e fala, isso é frescura. Quem é você para conseguir mensurar a intensidade da dor do outro? Eu não posso falar isso de ninguém. O que eu posso falar é que independente da dor, independente do problema, independente da tribulação, Cristo é a resposta. Cristo está em todas elas. Cristo pode mudar todas elas. E aí nós somos paralisados pelo medo, nós somos paralisados pela tribulação e nós nos esquecemos do versículo 10, que todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta do que nós fizemos por meio do nosso corpo. Irmãos, como é sério isso? Uma pessoa que se droga, que se prostitui, que se embriaga, vai prestar contas a Deus do que ela fez por meio do seu corpo. Uma pessoa que tem aquela língua que fere, que mata. Quantas vezes as pessoas são mortas sem ser por uma arma de fogo ou por uma arma branca, mas é pela palavra. Cuidado, meu irmão. Nós iremos prestar contas. E aí, meu irmão, eu entendi que talvez você possa achar arrogante da minha parte, mas quer gostem ou quer deixem de gostar, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí nós vamos aqui, como eu já disse, para o livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, pois sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava falando e Jesus falou para ele, olha, Deus falou para ele, olha, minha graça te basta. A minha graça, o meu favor te basta. Não adianta você ficar com dó de você mesmo por conta dos seus problemas, porque você foi injustiçado, porque falaram mal de você, porque não te deram oportunidade, porque riram, porque isso, porque aquilo, porque. Não adianta ficar lambendo as suas feridas. Eu sei que você tem ferida. Tira o band-aid, deixa Deus te curar. Respira fundo. Respira fundo. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Medita nessa palavra, medita naquilo que Deus tem falado com você hoje. Até quando?
Até quando você vai dar desculpa para o Senhor? Eu entendi, meus irmãos, que eu não posso fazer isso. E não é fácil. Não é fácil levar um chacoalhão de Deus. E quando eu exponho isso aqui para você na rede, eu exponho com temor e tremor. Porque às vezes você pode estar passando pelo que eu passei, né? Você pode estar querendo falar, não vou mais. Eu não digo, eu vou sair da tua presença. Isso não. Uma vez perguntaram para mim, Ivan, você já se desviou? Eu falei, não. Nossa, a vida inteira eu falei, não. Só que eu já fui uma pessoa morta muitas vezes dentro da igreja e o Senhor me ressuscitou. Sabe o vale de ossos secos? Era o povo de Deus que estava sem carne e o Senhor soprou o espírito e nasceram nervos e carnes. Muitas vezes nós estamos assim mortos dentro da igreja, mas o Senhor já me ressuscitou muitas vezes. E eu digo para vocês, meus irmãos, pare de lamber as suas feridas. Até quando você vai fazer isso? Não. O que o Senhor tem para você vai além dessa leve e momentânea tribulação que produz peso de glória. A sua fraqueza, quando você está ali na fraqueza, o Senhor fala, aí que você tem que ficar forte. Sabe por quê? Porque você vai olhar para Cristo. Medite nessa palavra, nos siga, deixe seu like, deixe seu comentário, fala comigo, quero te ouvir, quero orar pela tua vida. Coloque aí um pedido de oração, vou estar intercedendo por você nas madrugadas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente e te fortaleça, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.